Oi, eu sou Daniel Diógenes, especialista em medicina reprodutiva, diretor da Fertbaby Ceará. E eu sou Lilian, médica também, especialista em medicina reprodutiva aqui da clínica Fertbaby Ceará. E hoje nós vamos abordar as mudanças com a nova resolução que rege a medicina reprodutiva no Brasil. No último mês de junho, nós tivemos ali a liberação da nova resolução, ou seja, das leis, das regras que regem a medicina reprodutiva no Brasil sendo liberadas pelo Conselho Federal de Medicina, o que causou ali um grande alvoroço na comunidade científica médica e entre as pacientes, por diversos fatores e diversas mudanças que ocorreram desde a última normativa em 2017. Isso, uma das mudanças foi que antes, para doar óvulos, a pessoa deveria ter até no máximo 35 anos de idade. E hoje essa idade avançou para os 37 anos de idade. Então, mulheres que vão doar óvulos têm que ter até 37 anos de idade e os homens antigamente poderiam doar sêmen até 50 anos e agora essa idade diminuiu para os 45 anos para os homens. Há que se lembrar que apesar dessa mudança, a reserva de óvulos cai muito depois dos 35 anos. Então a mulher pode doar aos 37, mas ela tem que ter uma reserva suficiente para que ela doe e para que ela utilize seus óvulos ou para que ela seja uma doadora exclusiva, porque ela pode ser uma doadora exclusiva. Então os critérios permanecem os mesmos. Não adianta ter 37 anos e ter uma reserva ruim, porque não vai ser possível realizar a doação. Então o critério técnico, o critério de avaliação da paciente ainda é soberano. Outra coisa falando sobre doação de óvulos e de sêmen, inclui que antes a doação era única e exclusivamente anônima. Então você não podia saber quem que estava doando nem óvulo e nem o sêmen. Hoje em dia, essa doação ela pode deixar de ser anônima caso você queira receber óvulos ou sêmen de um parente seu de até 4º grau. Então, antes não podia ser doação entre familiares, porque você não podia saber quem estava doando óvulo ou sêmen para você. Mas agora, nessa nova resolução, você pode. Então, fique aí atento que pode ser parente de até 4º grau de um dos casais, né? De um dos cônjuges. Ou um dos cônjuges. Ou seja, irmãs, primas, tias, mães, avós. E do lado masculino a mesma coisa. Desde que não haja consanguinidade. Um irmão não pode doar sêmen para uma irmã e vice-versa. E esse é um ponto bastante controverso. Por quê? Porque nós estamos envolvendo o DNA de pessoas que se conhecem para gerar uma nova vida. Então há que se ter a preocupação de lá na frente, daqui a alguns anos, quando esses novos seres nascerem, crescerem, eles terem um entendimento do que aconteceu. Porque nós podemos ter crianças que vão ser filhos biológicos de uma tia e nascidas no útero da sua tia. Ou seja, ele terá uma tia-mãe e uma mãe-tia, por exemplo. E isso pode causar uma grande confusão no futuro pela falta do anonimato. Então há que se ter muito cuidado e há que se ter um entendimento muito próximo, muito bem organizado entre essas doações. Isso. Outro ponto que teve de mudança foi na quantidade de embriões que nós podemos transferir para dentro do útero da mulher. Então, a mulher está fazendo um processo de fertilização in vitro e ela vai receber embriões prontos dentro do útero dela. Antigamente, até os 35 anos, a gente poderia transferir 2 embriões, de 36 até os 40, 3 embriões e acima dos 40 anos, até 4 embriões. Na nova resolução, isso mudou. Até os 37 anos, só pode transferir 2 embriões agora. E a partir dos 37 anos, podemos transferir 3. Então, não pode mais transferir mais do que 3 embriões. Não pode mais ter transferência de 4 embriões, por exemplo. O objetivo é reduzir o risco da multiparidade, ou seja, da gemelaridade de mais de 3 embriões, o que é um risco para a gravidez. Então, acho essa uma decisão bem acertada. Os transgêneros também foram encaixados nessa nova resolução. Ou seja, antigamente nós tínhamos os casais heterossexuais e os homoafetivos já com plena liberdade de constituir uma família. Agora os transgêneros estão também, por escrito, liberados e com suas garantias de ter a sua formação familiar. Isso também a gente apoiou muito essa causa.
Outra mudança foi quando for fazer uma biópsia do embrião, para você ter a análise genética dele, né, a análise cromossômica desse embrião. Antigamente, a gente não podia escolher o sexo e continua não podendo, mas podia vir no laudo dessa biópsia do embrião se o sexo era feminino ou masculino. A partir de agora, as clínicas, né, as empresas que fazem essa análise cromossômica não podem mais colocar no laudo se o embrião é feminino ou masculino. Ou seja, quando nós médicos recebermos esse laudo para saber se esse embrião tem alguma alteração cromossômica, não vai estar mais lá o sexo. Então agora já era proibido por lei escolher o sexo no Brasil e agora ficou realmente impossível. Decisão acertadíssima, porque é de costume que se vejam casais buscando a medicina reprodutiva para ter um filho de um determinado sexo, e isso realmente vai contra as leis da natureza e contra o que deve ser feito. Não se deve realizar um tratamento para escolher o sexo do bebê e nem, por exemplo, para engravidar de gêmeos. Deve-se realizar um tratamento quando se há uma necessidade e uma dificuldade. Agora nós vamos para os 2 pontos mais controversos dessa resolução. O primeiro é a questão de descarte de embriões. Na resolução antiga, após 3 anos de congelamento, o casal poderia assinar um termo de compromisso e se responsabilizar pelo descarte dos embriões. Agora ele continua podendo, mas ele precisa ter um aval judicial, precisa ir judicializar, pedir o aval de um juiz e explicar para o juiz por que está querendo se desfazer dos embriões, e somente com o ok judicial ele pode descartar seus embriões após 3 anos. Isso vai acabar encarecendo aí o processo, né? E burocratizando um processo que realmente antes era muito simples, visto que a decisão de descartar embriões ou não cabe a um juiz e sim ao casal, né? Quem é a carga genética, vamos dizer, desses embriões. Então, realmente, agora para descartar tem que ter os 3 anos e você vai ter que gastar, sim, um dinheirinho aí para poder fazer esse processo e pedir a autorização judicial para descartar os seus embriões. E muitos casais vão conseguir engravidar, às vezes até com 2, até de gêmeos numa primeira tentativa, e se ficar sobrando aí embriões, depois vai precisar recorrer a isso. E o último ponto? Antes disso, isso significa você invadir o direito do casal, porque o casal é soberano com os seus embriões. Se tem uma crença, se existe uma religião, se acha que não deve descartar porque esse embrião não é uma vida, isso cabe a cada casal julgar. Vai ter o conflito religioso versus ciência de onde começa a vida, se é dentro do útero da mãe, se é depois que esse embrião tem um sistema nervoso central e tem um batimento cardíaco, ou se é quando ele está em laboratório com um determinado número de células. Mas essa definição ideológica, que pesou muito nessa resolução, não cabe a um juiz, não cabe a um médico, cabe ao casal. A última é a mais controversa de todas e vem também de uma ideologia de determinados conselheiros do Conselho Federal de Medicina que limitaram em 8 o número de embriões formados em laboratório. Antigamente você teria um número não limitado. Se você tem 10 ovos, você pode formar 10 embriões. Se você tem 20 ovos, você pode formar 20 embriões. Agora, mesmo que você tenha 20, 30 ovos, somente 8 embriões podem ser formados em laboratório. E isso vem de uma ideologia, de um raciocínio retrógrado, muito conservador, devido a se considerar que esses embriões excedentes congelados seriam vidas e que poderiam ser descartados posteriormente, e que esse descarte seria um abortamento. Mas isso vai restringir muito a chance de engravidar nos tratamentos. Isso. Na verdade, a gente precisa lembrar que nem todo óvulo vai formar embrião, nem todo embrião formado vai ter uma boa qualidade e vai dar gravidez. Então, pensando nisso, se a mulher tem 12 óvulos, por exemplo, quantos nós vamos usar para a gente saber se ela vai ter os 8 embriões? Realmente ficou uma decisão até difícil para a gente que trabalha com isso, quantos óvulos serão utilizados para a gente ter os 8 embriões bons. Então, realmente vai ficar complicado, e é que nem o Daniel falou, o que vai encarecer? Então, por exemplo, se ela tem 12 ovos, nós vamos usar só 8, ok, vamos usar 8 porque pode ser que ela tenha os 8, né? Dê tudo certo e ela consiga 8 embriões.
Mas vamos supor que essa mulher não engravidou com esses 8 embriões, visto que a medicina reprodutiva não é 100% de certeza de gravidez e ela tem que ter várias tentativas, às vezes, para chegar no positivo. E aí nós vamos pegar os outros 4 ovos delas, descongelar, fazer de novo a ICSI, ou seja, isso aí vai ter um outro custo para essa paciente. Ela vai ter que gastar dinheiro para fazer esse processo de novo, para ver se com esses outros 4 ovos que sobraram, ela consegue, enfim, chegar a uma gravidez sem precisar fazer outra punção. Então, tanto fica difícil para nós decidirmos quantos ovos nós vamos poder injetar o espermatozoide, quanto também para a decisão aí do casal, que nós vamos ter que acabar compartilhando aí quanto nós vamos arriscar ou não, porque eles vão ter que depois ter um custo, né, se não engravidar com esses embriões. Na verdade, com essa decisão você reduz a taxa de gravidez, porque você vai reduzir o número de embriões formados e a seleção no laboratório desses embriões, ou seja, você tem que ter um bom número de embriões para selecionar os melhores para ter uma chance maior de gestação. Como a Lília falou, se eu pego uma parte dos óvulos e congelo, eu reduzo o número de embriões, reduzo a minha capacidade de seleção. E esses ovos que estarão congelados terão um custo extra. E lá na frente, se ela precisar utilizar esses ovos, ela vai ter o custo de uma outra ICSI, a injeção intracitoplasmática espermatozoide, outra fertilização, outro processo. É mais custo para o paciente. Ou seja, eu vou alongar o tempo para esse paciente engravidar, eu vou aumentar o seu custo, eu vou aumentar a angústia e eu vou tornar um processo que já é complexo, mais complexo ainda. Exemplos nós temos diversos. Todo mês você vê uma paciente que tem mais de 10 ovos, 15 ovos e que chega no final com 1, 2 embriões, que são os embriões que darão a gestação. Ou seja, existe um processo de perda natural e se eu limitar o número de ovos, nós vamos ter uma limitação do número de formação de bons embriões. Essa foi uma decisão arbitrária. Todo o meio médico não concordou com essa decisão, isso limita a chance do casal e é baseado em uma ideologia e um pensamento retrógrado de que a medicina reprodutiva leva a abortamentos, provoca que essa perda desses embriões em laboratório seriam abortamentos. Isso não é ciência, então a gente tem que combater isso. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e o Pronúcleo, que é uma entidade dos embriologistas, entrou junto ao Conselho Federal contestando todas essas medidas. Existem abaixo-assinados em internet de pacientes e de profissionais contra essas medidas e nós estamos esperando uma resposta do Conselho Federal de Medicina. No momento, tudo deve ser mantido com coerência, aguardando esse posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Mas que essas decisões são decisões retrógradas e que piorarão a chance de gravidez, não há dúvida disso. Isso, essas foram as mudanças até agora que ocorreram e por enquanto nós estamos seguindo essa norma que está valendo agora.